Em 26 de março de 1971, o governo do Paquistão lançou a Operação Searchlight, iniciando uma repressão militar no Paquistão Oriental, que hoje é Bangladesh. O objetivo da operação era sufocar as tentativas dos bengalis de formar seu próprio Estado, utilizando táticas genocidas para alcançar esse objetivo. Durante a guerra que se seguiu, milhares de bengalis foram massacrados, com estimativas variando de 300 mil a até 3 milhões. Com base nas estimativas mais altas, o genocídio bengali de 1971 foi o maior genocídio desde o Holocausto. No vídeo de hoje, vamos explorar o que levou à Operação Searchlight, quantos foram massacrados e as consequências para a região. É importante explicar como o Paquistão Ocidental e Oriental, tão distintos em geografia e cultura, foram criados. Após a partição da Índia, o novo Paquistão estava em uma situação estranha. As duas regiões do Paquistão Oriental e Ocidental eram separadas pela enorme extensão territorial da recém-independente Índia, embora a geografia não fosse a única coisa que separava as duas. No oeste, era ocupado em grande parte por Punjabis e Pashtuns, enquanto no leste eram os bengalis. O poder estava fortemente concentrado no oeste, tanto militar quanto politicamente. Apesar de haver um número maior de pessoas no Paquistão Oriental, eles ocupavam muito menos assentos no parlamento e eram amplamente subrepresentados nas forças armadas. Nós temos um vídeo sobre a fome de Bengala que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que destaca a importância da região na produção agrícola. Grande parte da produção agrícola era desviada para satisfazer as necessidades do oeste, enquanto pouco investimento era direcionado para o leste. Assim como o Império Britânico explorou a região como uma colônia, o Paquistão Ocidental também fez o mesmo. Por fim, os bengalis eram tratados como uma classe inferior dentro da sociedade paquistanesa. Eles eram vistos como um povo inferior, ocupando uma terra inferior, sendo a desumanização algo comum. Em 1958, um golpe apoiado pelos militares dos Estados Unidos foi lançado contra o que era visto como forças democráticas fracas no país. Logo em seguida, a lei marcial foi imposta, enquanto as próprias engrenagens do governo eram transferidas para o exército. Um sistema presidencialista foi instalado, com o cargo de presidente ocupado pelos generais do exército. Em dezembro de 1970, foram realizadas as primeiras eleições gerais desde a independência do Paquistão. As eleições foram vistas como uma disputa entre os dois principais partidos social-democratas. O Partido do Povo do Paquistão Ocidental, o PPP, liderado por Zulfikar Ali Bhutto, e a Liga Awami do Paquistão Oriental, liderada por Sheikh Mujibur Rahman. Enquanto a Liga Awami era o único grande partido no leste, o PPP teve que disputar com um grande número de partidos conservadores e islamistas no oeste. O resultado foi uma vitória da Liga Awami, que conquistou uma maioria absoluta de 160 cadeiras, de um total possível de 300 disponíveis. A resposta do presidente, Yahya Khan, foi, inicialmente, não reconhecer os resultados, pois não se podia tolerar que um governo federal do Paquistão Oriental fosse formado. Em vez disso, Khan convocou o veterano político Bengali Nurul Amin, dando-lhe a missão de alcançar um compromisso e permitir ao PPP mais poder do que havia sido concedido a eles pelo eleitorado. Essa manobra política apenas atrasou ainda mais a formação do novo governo. Enquanto isso, a agitação liderada pelo Partido Awami no Paquistão Oriental aumentava em resposta ao fato de as eleições terem sido ignoradas. A Liga Awami, baseada em seu amplo apoio no leste, declarou independência unilateralmente, enquanto as forças do Paquistão Ocidental declararam lei marcial e baniram a Liga. Mas, em fevereiro de 1971, o presidente Khan já havia decidido qual seria o curso de ação a ser tomado. Ele foi citado dizendo: "Matem 3 milhões deles e o resto comerá na nossa mão." Um ponto de virada crucial foi em 1º de março de 1971, quando a abertura da Assembleia Nacional do Paquistão foi adiada pelo presidente Khan.
Grupos de biharis étnicos, que eram muçulmanos indianos que viviam no Paquistão Oriental, mas apoiavam o governo do Paquistão Ocidental, foram atacados pelos bengalis. No final de março de 1971, um total de 300 biharis foram assassinados por multidões bengalis. Esses ataques seriam usados pelas forças do Paquistão Ocidental como justificativa para o que seria chamado de Operação Searchlight, que começou em 25 de março de 1971. O objetivo expresso da operação era eliminar a Liga Awami junto com quaisquer civis e militares que apoiassem o movimento de autodeterminação bengali. Os principais alvos eram membros das elites culturais e políticas, especialmente professores universitários e estudantes politicamente ativos. Na primeira noite da operação, o exército paquistanês atacou vários alvos, incluindo a Universidade de Dhaka, a sede dos rifles do Paquistão Oriental, e áreas de Dhaka com grande população hindu. Estima-se que cerca de 7.000 pessoas foram mortas somente na primeira noite. Isso coincidiu com a deportação de vários jornalistas estrangeiros do Paquistão Oriental para evitar o vazamento de notícias para o resto do mundo, embora alguns ainda tenham ficado. Relatos iniciais da violência nas ruas de Dhaka levaram mais jornalistas a presenciarem os horrores. Uma citação de um repórter da revista Times é a seguinte: soldados incendiaram áreas da cidade antiga com lança-chamas e depois metralharam milhares que tentavam escapar do cerco de fogo. Quase 25 quarteirões foram demolidos, deixando áreas abertas situadas de forma incongruente em meio a favelas superlotadas. Esse tipo de limpeza era comum, utilizando fogo, metralhadoras e tratores para eliminar aqueles que apoiavam a secessão de Bangladesh. Não foram apenas os separatistas bengalis que foram alvo da Operação Searchlight. Já em 27 de março de 1970, hindus também foram massacrados pelo exército do Paquistão. Um exemplo notável foi a demolição do templo hindu Ramna Kali Mandir, onde cerca de 1.000 pessoas, incluindo muçulmanos, foram massacradas. Era comum que, quando as forças armadas do Paquistão revistavam uma cidade ou vila, inspecionassem os homens para saber se eram circuncidados ou não, identificando-os como muçulmanos ou hindus. Como infelizmente acontece com frequência nesses casos de violência, ataques contra mulheres e meninas eram comuns. É amplamente aceito que entre 200.000 e 400.000 mulheres e meninas foram vítimas de violência sexual grave. Algumas foram até sequestradas e mantidas prisioneiras, como as chamadas mulheres de conforto, para serem violentadas por vários soldados. Após a emissão de uma fátua declarando que os combatentes da liberdade bengalis eram hindus e que suas mulheres poderiam ser tomadas como despojo de guerra, justificativas para os ataques encorajaram muitos a cometer agressões graves. Isso teve o apoio de vários líderes religiosos do Paquistão Ocidental. Existem relatos realmente angustiantes de agressões em grupo ou sistemáticas contra mulheres, incluindo um caso em que um grupo de soldados violentou uma jovem noiva na frente de seu noivo. Relatos de familiares sendo obrigados a assistir às agressões eram muito comuns. Diante dos massacres, agressões e destruição de propriedades, cerca de 30 milhões de pessoas no leste do Paquistão fugiram de suas casas, com cerca de 10 milhões buscando refúgio na Índia. O êxodo e o deslocamento de pessoas foi um dos maiores da história, com muitos sucumbindo a doenças e à morte devido às precárias condições como refugiados. O exército do oeste do Paquistão achava que qualquer resistência à sua operação seria breve e insignificante. No entanto, isso não foi o que aconteceu. No dia seguinte ao início da Operação Searchlight, a independência de Bangladesh foi declarada por Sheikh Rahman, e isso deu início à Guerra de Libertação de Bangladesh. Soldados bengalis, junto com voluntários civis, começaram a desertar e se juntaram ao exército de resistência conhecido como Mukti Bahini. O Mukti Bahini frequentemente recebia armas e treinamento adicional fornecidos pela Índia. As forças foram organizadas para agir como guerrilheiros,
utilizando ataques e emboscadas, limitando o acesso à infraestrutura e isolando as forças do Paquistão Ocidental. Apesar de algumas vitórias, os guerrilheiros frequentemente não alcançaram avanços significativos nas ofensivas lançadas. Isso mudaria em breve, quando a Índia entrou na guerra em 3 de dezembro de 1971, após um ataque preventivo do Paquistão a bases aéreas indianas. Com o trabalho de base feito pelo Mukti Bahini, as forças indianas conseguiram rapidamente superar as forças paquistanesas, levando à sua rendição em 17 de dezembro de 1971. O Paquistão Ocidental ficou atordoado não apenas pela tentativa fracassada de tirar a Índia do conflito, mas também por ter sido derrotado em apenas 2 semanas. A ditadura de Khan logo entrou em colapso e abriu caminho para que o líder do PPP, Zulfikar Ali Bhutto, assumisse o controle do Estado. À medida que as forças do Paquistão Ocidental recuavam, uma política de terra arrasada foi adotada e, em uma última série de atos, eles procuraram matar milhares de elites bengalis. Médicos, engenheiros, escritores e advogados foram todos escolhidos nos atos finais do genocídio. Após a guerra, multidões bengalis impuseram seu próprio reinado de terror sobre vilarejos biharis, com centenas de civis mortos em um sombrio eco da violência durante o genocídio. Milicianos biharis que apoiaram o exército do Paquistão Ocidental eram frequentemente mortos pelo Mukti Bahini, após se renderem, segundo relatos. As estimativas quanto ao número de mortos variam drasticamente. No extremo superior, o governo de Bangladesh afirma que 3 milhões de pessoas morreram, um número frequentemente atribuído à citação de Khan de que, se 3 milhões de bengalis forem mortos, o restante comerá na palma da sua mão. As estimativas mais baixas começam em 26 mil mortos, número proveniente de uma investigação oficial do governo paquistanês. As estimativas de terceiros também variam muito, indo de apenas 50 mil até 2 milhões de mortos. No entanto, não há dúvida de que atrocidades eram comuns, incluindo violência sexual grave, deportação e o massacre de civis realizados pelo exército paquistanês e suas milícias auxiliares. O que não é frequentemente contestado é que essas ações constituíram um genocídio, tanto contra os bengalis quanto contra os hindus do Paquistão Oriental. Para as inúmeras mulheres atacadas durante a guerra, houve uma tentativa de lidar com os abusos que lhes foram infligidos. Um exemplo é o Ami Birangona Bhoti, que significa Eu, a heroína, falo. É uma coletânea de relatos e entrevistas com sobreviventes reunidos por Nélia Ibrahim. A obra tenta aliviar qualquer estigma social que as mulheres possam enfrentar na sociedade e dar voz às sobreviventes em uma tentativa de cura. Um link para o site estará na descrição. O que não pode ser subestimado é o papel que a Guerra Fria desempenhou no conflito. O regime militar de Khan foi apoiado pelo presidente dos Estados Unidos Nixon para combater a influência soviética na região. Quando a Operação Searchlight começou, o cônsul americano em Dhaka, Archer K. Blood, foi testemunha dos massacres na Universidade de Dhaka. Seus telegramas para a Casa Branca chegaram a descrever o que estava acontecendo como um genocídio. Mesmo assim, Nixon não fez nenhuma denúncia. Na verdade, durante o conflito, armas ainda foram fornecidas indiretamente ao Paquistão pelos Estados Unidos, utilizando países terceiros como a Jordânia e o Irã como intermediários. Há pessoas no Paquistão que pediram desculpas incondicionais a Bangladesh, juntamente com o reconhecimento de que ocorreu um genocídio. Alguns solicitam uma investigação independente da ONU. Embora a Índia tenha compilado documentos sobre suspeitos de crimes de guerra, esses prisioneiros foram trocados com o Paquistão por Bangladesh como parte do Acordo de Delhi, que buscava estabelecer o reconhecimento de Bangladesh e facilitar a troca de prisioneiros de guerra. Nos anos 2000, vários homens foram condenados pelos tribunais de Bangladesh por crimes cometidos durante o genocídio, notadamente muçulmanos biharis. Esses homens eram todos membros do partido Jamaat-e Islami, um grupo de muçulmanos biharis
que lutou ao lado das Forças Armadas do Paquistão. Esses julgamentos, no entanto, foram marcados por controvérsias devido à influência política e ao fato de que todos os réus eram membros da oposição política. Os militares do Paquistão Ocidental confundiram as definições de hindu, bengali e indiano, o que resultou em todos os bengalis sendo suspeitos de traição. Os anos tumultuados após a divisão da Índia Britânica nunca foram realmente superados, com ressentimentos entre os vários estados culminando no genocídio de 1971. O genocídio de Bangladesh, em 1971, não é frequentemente discutido, embora seja um assunto que eu convido você a pesquisar mais a fundo. Links para várias fontes estarão na descrição para quem quiser saber mais.